de um modo de se fazer o orçamento público. Então, percebam, a gente está aqui falando de um tempo muito curto em que você sai de um orçamento por desempenho, né? Que você tem a criação das medidas de desempenho. Logo em seguida, a ONU já cria as suas diretrizes para o orçamento-programa, para que isso se faça de forma programática. E aqui a gente já tem um sistema, a gente já tem uma sistematização disso e uma imposição de que todos a utilizem sem necessariamente que haja uma preparação e um suporte. Uma outra crítica foi o incrementalismo que acabava acontecendo, né, dentro desse sistema e a falta de participação do Congresso. Então, muito se preocupou, digamos assim, com a forma que os gestores deveriam agir, a forma que os gestores deveriam apresentar os programas, mas isso ficou ali centrado dentro do Poder Executivo, isso ficou centrado ali dentro de um gabinete e deixou pouca saída ou deixou pouca possibilidade de interferência do Congresso. Então, já vinha com o meu sistema pronto, já cumpria todos os meus requisitos e o Congresso não poderia questionar, ou ele não poderia também ajudar na criação desses, ou nas etapas desse sistema. Logo na década de 70 e na década de 80, dado aí esse incrementalismo, o que a gente quer dizer com isso, né? Essa ideia de um orçamento incremental, eu utilizo o orçamento do ano anterior como uma base. Eu utilizo as receitas e as despesas previstas como uma base e eu incremento. Então, esse incrementalismo, ele muitas vezes, ele é prejudicial. Por que ele é prejudicial? Porque eu não dou a possibilidade de novas discussões. Eu não dou a possibilidade de novas políticas públicas, para que novas políticas públicas sejam inseridas, porque eu já pego aquela base do orçamento anterior, esse ano eu só vou verificar, só vou avaliar, foi bom, não foi bom, e etc e tal. Assim como todos os conceitos até agora estavam tratando. Por mais que a gente tenha tido, né, evoluções que são evoluções pequenas de um para o outro, ou muitas vezes evoluções que são, né, para a época foram consideradas, e para o período de tempo pequeno foram consideradas drásticas, eu não estou preocupada em modificar as políticas públicas que eram atendidas. Eu simplesmente incremento, claro, avaliando para verificar se aquilo é eficiente ou não. E aí veio o orçamento base zero, que foi criado na década de 1970 a 1980, e que ele veio de uma experiência que aconteceu na iniciativa privada, era que o seguinte, a cada orçamento eu não tenho nenhuma base. Então, eu começo a fazer o orçamento do zero. Então, todas as despesas, elas vão ser justificadas para cada novo período. Então, vamos supor que, vou dar um exemplo para que fique mais claro para vocês. Política, vou trazer para a nossa realidade. Política pública de prestação de serviços à saúde para combate da dengue. E aí, isso aqui em Belo Horizonte, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui local. As verbas que são disponibilizadas para isso, para o combate à dengue, elas são repetidas anualmente, né? Os programas, eles possuem esse caráter contínuo, exatamente porque a gente precisa de uma política de combate à dengue todos os anos. Isso foi feito como? Avaliando, né, que a dengue, ela tem o seu período aí de ataque, digamos assim, etc e tal. Então, eu não preciso de ficar justificando a importância dessa política de combate à dengue a cada ano. Ela já vem e eu já apenas indico quanto vamos gastar, mas a política pública está lá. Aqui não. No orçamento base zero não existe isso. Para que cada despesa fosse inserida, eu preciso de justificar. Então, a cada novo período, independentemente dos valores, independentemente da situação, eu preciso justificar. Vou manter essa despesa por causa disso. E aí,
eu começo quando eu faço esse base zero, eu começo a verificar, assim, as atividades atuais, elas são eficientes? Será que elas não podem ser eliminadas ou elas não podem ser reduzidas? A indagação que criou o orçamento base zero é exatamente o seguinte: a gente fica replicando, a gente fica criando esses orçamentos que têm essas características advindas do incrementalismo, mas a gente, hora nenhuma, a gente para e fala assim, a gente avalia se cumpriu ou não o objetivo, mas a gente muitas vezes não avalia se deve ser eliminada ou se deve ser reduzida. A gente peca um pouquinho nisso, né? A gente só avalia se de fato cumpriu o objetivo, mas não se elas devem ser eliminadas. Então, como eu disse para vocês, a característica desse orçamento é não possuir uma base e analisar os benefícios, a relação custo-benefício de todas as atividades. Por óbvio, foi um critério, foi um conceito orçamentário que durou muito pouco tempo, porque, imagina, dentro de uma administração pública que tem inúmeras políticas públicas que devem ser avaliadas, que devem ser identificadas, que tem inúmeros programas, né? Vamos tratar como programas dentro dessa linha de planejamento orçamentário. Se você, para que você atenda a esse orçamento, que seja um orçamento base zero, eu preciso de uma forma bem burocrática, vir em cada programa e analisar cada programa, para que eu identifique a sua eficácia daquele programa, eu preciso de tempo para isso. Então, muitas vezes, é claro, né, gente, é o que eu sempre falo para os meus alunos, a gente não pode lidar de forma 880, a gente tem que ter um meio termo. Eu não posso simplesmente desconsiderar toda a história daquele programa e utilizar e já eliminar, né? Que é o que o orçamento base zero faz. Ele já elimina tudo e aí, para que seja incluído, eu preciso justificar como se fosse uma nova despesa, já que é um novo período. Mas eu também não posso simplesmente já identificar que aquele programa é autossuficiente sem ter uma avaliação contínua dele, tá? Mas a crítica principal é a possibilidade de retirar toda a história de um programa, e aí é como se a administração pública voltasse na base zero todos os anos, de criação de políticas, de criação de programas, e isso demanda tempo, e isso muitas vezes desprezava algo bom que foi construído, né? Na maioria das vezes desprezava algo bom que foi construído. Então, a crítica maior do orçamento base zero é essa necessidade de revisão frequente, porque retiraria esse caráter histórico. Bom, década de 90, a gente vem com um orçamento, que é o que a gente trabalha, o conceito atual, né, que a gente, inclusive, busca adotar a todo momento, que é o orçamento de resultados, que veio lá na década de 90. Qual que é a ideia central desse orçamento de resultados? A ideia central desse orçamento de resultados é a seguinte: você, cidadão, paga imposto. Se você paga imposto, você tem o direito de direcionar o orçamento, como eu coloquei aqui para vocês, e de explicitar quais os resultados que você deseja. Então, a participação do cidadão, ela começa a aparecer, ela começa a ter uma importância aqui. Então, aquelas opiniões que deveriam ser coletadas desde da mudança lá de uma perspectiva tradicional para uma perspectiva moderna, aqui ela é incisiva. E aí o maior desafio desse orçamento de resultados, por quê? Por que orçamento de resultados? Porque não adianta eu, gestor público, considerar que aquele programa é bom por causa disso, se as pessoas, né, a ideia principal de um planejamento orçamentário mesmo, se as pessoas não querem, não almejam esse resultado, tá? O maior desafio aqui é como ouvir as pessoas.
Então, o orçamento de resultado veio na década de 90, né, com essa possibilidade aí de uma prestação de contas para a própria sociedade e, claro, responsabilização dos agentes. Ele veio como um grande desafio de como ouvir as pessoas, de como identificar esses resultados que eu coloquei ali para vocês, de que forma priorizar esses resultados, tá? E aí a OCDE, ela trouxe 3 funções básicas para esse orçamento, que era o chamado orçamento de resultado. E aí esse orçamento de resultado, ele trouxe o seguinte: há uma alocação de prioridades, deve existir uma alocação de prioridades, deve existir um controle de gastos e incremento da eficiência alocativa e produtiva. Deve existir um aperfeiçoamento da gestão dos programas, incremento na eficiência de performance, e deve existir transparência e responsabilização dos agentes. Então, a accountability, ele vem aí como uma forma de justificativa desse orçamento, que é um orçamento de resultado, tá? Quando eu apresento isso, quando a OCDE ela traz essas funções básicas, e até quando ela apresentou isso, ela trouxe como perspectivas para um orçamento público que seja efetivo e etc e tal, eu consigo dizer o seguinte: olha, Estado, você vai conseguir alocar essas prioridades, você vai conseguir aperfeiçoar essa gestão dos programas, e você vai identificar as responsabilizações, você vai identificar essa característica transparente do orçamento público. E aí, mais uma vez, tem aqui uma tabela para que a gente consiga verificar como que esses orçamentos eles são trabalhados, claro, sempre dentro do orçamento tradicional e o orçamento por resultados. Então, o orçamento tradicional, o orçamento do ano anterior, ele vem como base. O orçamento por resultados, já tratando o orçamento base zero como não como a essência. Então, aqui no orçamento de resultados, o orçamento base zero não vai ser a essência, mas ele vem também com essa característica de a cada novo período uma nova justificação, mas ele abandona esse ponto de partida anterior e ele vem com o preço do governo. Então, quantos cidadãos estão dispostos a pagar pelos serviços públicos? Então, essa preeminência, né, do cidadão aí, ele é forte, essa característica, essa ideia de que o cidadão ele tem uma identificação, ela é muito forte. Bom, o foco do orçamento tradicional, aumentos e reduções na base, porque eu já tenho a base, então eu vou só tirar e reduzir. O foco do orçamento para o resultado, não, eu venho comparar os resultados. Então, o que o cidadão achou que é importante? Adição e subtração dentro do orçamento tradicional, elas acontecem e elas são quase que automáticas. Aqui não tem base, então não tem adição e subtração. A submissão, ela vem para justificar as necessidades. Então, eu vou submeter esse orçamento para justificar minhas necessidades. Aqui, a submissão vem para que eu entregue resultados para a população. Eu, agente, eu sou responsável por isso. Os incentivos do orçamento tradicional é acumular custos e fazer cortes. Os incentivos aqui do orçamento para o resultado é produzir. Produzir o quê? Resultados que realmente importam.